E aí, turma, tudo bem? Beleza? Espero que todos bem. Vamos lá então dar prosseguimento à nossa geometria espacial. Encerrei na última aula que eu te dei, né, sobre cilindro, né, dos prismas especiais. Então, eu encerrei aquele bloco de prismas e começo hoje a falar com você sobre pirâmides. Separei pirâmides em duas aulas, tá? Então, hoje, pirâmides, primeira parte. No extensivo está lá no livro 7, página 50, o módulo 39. No terceirão, livro 5, página 69, módulo 19. E para ti, meu semi-extensivo, está no PV 300, a página é a 43, correto? Então, encerrado aquele ciclo de prismas, a pirâmide não é um prisma. Você vai ver comigo aqui por que ela não é um prisma, legal? Definir aqui contigo uma pirâmide, cara. É um sólido formado por uma base plana e um ponto chamado de vértice fora dessa base, como vai aparecer aqui para você no desenho. Então ali eu tenho uma base, que é um quadrilátero qualquer, e a pirâmide tem a sua nomenclatura ligada ao polígono que forma a base. Se o polígono é um quadrilátero, eu estou diante de uma pirâmide quadrangular, correto? Se for um triângulo, uma pirâmide triangular. Se for um hexágono, uma pirâmide hexagonal e por aí vai. Legal? Apareceu aqui na tua tela, então, uma pirâmide quadrangular. Então eu tenho aqui a base sendo uma figura plana, um ponto fora dessa base que nós chamamos de vértice. Eu pego esse ponto e ligo aos vértices da base do polígono que forma a base, gerando o sólido pirâmide. Você está enxergando ali apenas uma única base, por isso que a pirâmide não é um prisma, quebramos aquela sequência. Legal? Vamos aos elementos dessa pirâmide. Aparece lá para você aqui a aresta da base. Lembra, eu estou falando de geometria espacial. Em geometria espacial você não tem lado, você tem arestas. Então esse carinha é a aresta da base, tudo bem? Aparece ali um carinha chamado de aresta lateral, é esse segmento que vai do vértice da pirâmide a um dos vértices do polígono que forma a nossa base. Então ali está a aresta lateral. Aparece aqui a altura da pirâmide, que é esse segmento aqui, que sai do vértice da pirâmide ao centro da figura do polígono que forma a nossa base, incidido perpendicularmente. Então você tem ali a altura dessa pirâmide. Tranquilo, gente? Beleza? Massa! Seguimos em frente. Você tem aqui, então, um outro elemento chamado de apótema da pirâmide. Sim, a pirâmide também tem o seu apótema. Nós estudamos lá o apótema, lá na geometria plana. Eu falei para ti lá na geometria plana que apótema era o segmento de reta que saía do centro da figura plana ao ponto médio do lado oposto. Aqui nós temos o apótema da pirâmide, sendo esse segmento que sai do vértice da pirâmide e vai até o ponto médio de uma das arestas da base desse cara, dessa nossa pirâmide, correto? Então ali a P representa o apótema da pirâmide, certo? Mas eu também tenho outro elemento aqui que eu quero destacar para vocês. Ó. Se o Marcones pegar, ligar o centro desse quadrilátero que forma a base ao ponto médio do lado oposto, esse cara vai ser o apótema da base e esses elementos formam um triângulo retângulo. Então nós temos aqui algumas relações bem importantes que, caso a sua questão de pirâmide dê uma travada, tranque, você recorra a alguma dessas relações que eu vou deduzir agora com vocês. Segue em frente. Eu tenho ali então um triângulo retângulo, ele andou ali para ti. Entre quem vai? Entre a altura da pirâmide, legal, o apótema da pirâmide, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e aquele segmentozinho ali que o Marcão falou para ti anteriormente, que ele é o apótema da base, no caso, o raio da circunferência inscrita, representada por Rzinho. Então você tem aqui o apótema da pirâmide sendo a hipotenusa, a altura e o raio inscrito sendo os nossos catetos. E aí você aplica o pitch, né? Diz que a hipotenusa ao quadrado, que o apótema da pirâmide ao quadrado, é igual à soma da altura da pirâmide ao quadrado com o raio inscrito ao quadrado ou o apótema da base. Tudo bem elevado ao quadrado. Certinho, moçada? Então não te esquece que aquele rainho é o raio da circunferência inscrita bola dentro, legal? Mas tem outra relação pitagórica aqui bem importante, tá? Destaco para ti as duas mais importantes aqui que a gente vai utilizar bastante, legal? Eu tenho aqui uma outra relação pitagórica, vem para cá, triângulo, Marcão, assopra esse triângulo, ó que forte, ó. E ele andou, deslocou na tela, né? Eu tenho ali então um triângulo retângulo,
onde agora você tem ali a hipotenusa sendo a aresta lateral da pirâmide. Um cateto vai ser a altura e o outro cateto agora é o raio da circunferência circunscrita bola fora da nossa base ali, correto? Beleza? Onde você tem ali então a hipotenusa ao quadrado, a aresta lateral ao quadrado, é igual à soma do quadrado da altura com o quadrado do raio circunscrito representado pelo Rzão, certo? Mas eu queria que tu visse que existe uma outra relação aqui bem legal também, tá? Olha lá no desenho, ó. Eu tenho aqui a aresta lateral da pirâmide, o apótema da pirâmide e esse segmento, que é a metade da aresta da base, também formam um triângulo retângulo. Deixa eu dar uma destacadinha para ti no desenho, dá uma olhadinha ali, onde esse carinha é o meu ângulo reto 90 graus. Então também teria aqui, cara, uma relação pitagórica. Ficaria com a aresta lateral ao quadrado igual a apótema da pirâmide ao quadrado mais a metade da aresta da base elevado ao quadrado. Também seria uma outra relação pitagórica bem legal, bem interessante para vocês, certo? Então lembre-se desses caras bem importantes aí. Seguimos em frente, certo? Se falar para você que a pirâmide é regular, significa que os polígonos que formam a base são polígonos regulares, equiláteros e equiângulos, certo? Lembra-se dos três caras mais usados aí em termos de polígonos regulares: o triângulo equilátero, o quadrado, que é o único quadrilátero regular, e o hexágono regular, certo? Então, toda pirâmide cuja base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice, isso é extremamente importante, sobre o plano da base é o centro da base, ou ainda você tem lá, cara, a distância do vértice da pirâmide ao centro da base, sendo o baricentro desse polígono que forma a base. Consequentemente, faz com que as faces laterais sejam triângulos isósceles e congruentes. Importante demais isso aí, tá? Beleza? Os três caras mais trabalhados aí é a pirâmide triangular regular, a base é um triângulo equilátero, a pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado, e a pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono regular. Certinho, gente? Show de bola? Importantíssimo, tá? Então, só para deixar bem claro, você entendeu bem, a distância, o segmento aqui, a nossa altura que sai do vértice da pirâmide, vem até o centro aqui desse polígono que é a base, esse centro vai ser o teu baricentro para esses ou essas pirâmides regulares, tá? Importante isso daí. Seguiu em frente, vamos ver as áreas. Primeiro, a área lateral. Beleza? Apareceu para ti ali a pirâmide. Eu quero que você veja que essas faces laterais, sendo ela uma pirâmide regular, serão triângulos isósceles, cara. Não significa que a pirâmide sendo regular, as faces laterais tenham que ser triângulos regulares ou triângulos equiláteros. Não é sinônimo, não é significado. O que é certo é que, sendo ela uma pirâmide regular, as faces laterais serão triângulos isósceles congruentes, e isso sim é garantido, certo? Então eu pego aqui uma dessas faces laterais, dou uma destacada, legal, e vamos ver os elementos que eu preciso para achar essa área lateral. Visto que se ela é uma pirâmide regular, basta eu pegar a área de uma dessas faces, visto que todas elas são congruentes, legal, calcular a área de uma delas, de um desses triângulos isósceles, e multiplicar pela quantidade de faces laterais que ela possui, certo? Então vamos nessa? Puxa com o Marcones, vai. Aqui está planificada uma dessas faces laterais, é um triângulo isósceles, esses dois carinhas aqui são lados congruentes, esses dois ângulos são os ângulos congruentes também, beleza? Massa, mas o que eu quero é o que aparece agora aí para ti. Esse carinha é a base desse triângulo isósceles que forma a minha face lateral. Ele é representado por quem? Vai? Pela aresta da base, concorda? Legal, cara. Então, esse carinha do triângulo isósceles é a aresta da base da pirâmide, perfeito? Mas um triângulo tem a sua fórmula sendo base vezes altura dividido por 2. Marcão, quem é a altura desse triângulo isósceles da pirâmide vai ser o nosso, né, melhor falando, apótema dessa pirâmide, correto? Legal? Então, a área desse triângulo isósceles vai ser dada por quem, moçada?
pela base, a aresta da base, vezes a altura, a apótema da pirâmide, dividido por 2, essa é a área de uma das faces. Mas se eu estou aqui diante de uma pirâmide regular, eu pego a área de uma dessas faces e multiplico pela quantidade de faces, está aqui o que apareceu para você. Sendo pirâmide regular, a área lateral é igual à quantidade de faces laterais que essa pirâmide possui, multiplicado pela área de uma das faces, que é a área desse triângulo isósceles que o Marcão colocou para ti na tela, certo? Vamos então traduzir essa fórmula, vou melhorar essa fórmula, pode ser? Que a área lateral vai ser dada por, vem com Marcones, aresta da base multiplicado pelo apótema da pirâmide, base vezes altura sobre 2, multiplicado pela quantidade de faces n dessa minha pirâmide regular, certinho? Mas eu quero dar uma melhorada nisso, cara. Olha só que massa. Eu quero que você olhe só para esse n vezes a aresta da base, pode ser? Se essa pirâmide for quadrangular regular, quantas arestas da base você enxerga? 4. Então, pego a aresta da base, uma delas, multiplico por 4 e eu tenho o perímetro da base, correto? Então, a área lateral também pode ser o perímetro da base representado por 2pb, aqui está escrito perímetro da base, vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2, pelo amor de Deus, você não vai cortar esse 2 com esse 2, cara. Esse 2p é simbologia de perímetro, aqui está o perímetro da base, vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2. Essa é a fórmula da área lateral de qualquer pirâmide regular. Quadrangular regular, triangular regular, hexagonal regular e assim por diante, certinho? Legal, vamos para outra área. Área total da pirâmide. Lembra que lá em prisma, a área total era a área lateral, toda a casca lateral do sólido, mais 2 vezes a área da base. Porque prisma é aquele cara que tem 2 bases paralelas e congruentes entre si. Só que pirâmide não é prisma. Então só tem uma área da base aqui envolvida, correto? Então a área total vai ser a área da única base que essa pirâmide possui, mais a área lateral dela. Legal? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, seguimos em frente. Vem agora comigo ver o volume da pirâmide. Tela bem legal, bem explicativa, bem pedagógica. Presta atenção, focadão aí, tá? Vamos começar lembrando o volume de um prisma, que está relacionado aí, tá? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura, o produto entre as 3 dimensões do sólido, correto? Beleza. O volume, cara, da pirâmide vai ser dado por área da base vezes a altura dividido por 3. Legal? Beleza? Então eu posso afirmar que o volume da pirâmide é igual a terça parte do volume do prisma. Mas toma cuidado. Isso só é válido se o prisma e a pirâmide tiverem as mesmas bases. Foi claro, moçada? Importante isso, tá? Então, o volume da pirâmide é a terça parte do volume de prisma, possuindo a pirâmide e o prisma a mesma base. Beleza? Certinho? Marcones quer mostrar isso aqui para ti. Vamos lá? Apareceu na tela aqui um prisma triangular regular. Vamos pensar assim? Pode ser? Show de bola. Então tá aí. Aqui eu tenho um prisma triangular regular. As bases são 2 triângulos equiláteros, certo? Eu quero que você olhe com muita atenção e carinho ali para esse prisma, porque ele vai ser dividido em 3 pirâmides. Olha que massa, cara. Aparece ali aqui a área da base vezes a altura. Marcão destacou aqui uma pirâmide, tirei para fora, correto? Legal, esse cara sim é uma pirâmide. Você vê aqui a área da base multiplicada pela altura. Legal, gente? Beleza? Dividido por 3, eu tenho aqui o volume de uma pirâmide. Legal? Aparece aqui uma outra pirâmide destacada ali. Vou tirar para fora. E aqui agora aparece a minha terceira pirâmide que eu vou tirar também fora. Então é visível, legal, aceitável, tem lógica, que esse prisma ficou dividido em 3 pirâmides de mesmo volume, correto? Legal, moçada? Então agora volta, juntou novamente, formei o prisma de novo, correto? Então está aí visível que o volume da pirâmide é a terça parte do volume de prisma, possuindo a pirâmide e o prisma as mesmas bases, certo? Legal, cara, show de bola. Segue comigo aqui então, vamos para uma questãozinha extra aí. A UCS do Rio Grande do Sul diz assim:
aumentando-se a medida A da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular em 30% e diminuindo-se sua altura H em 30%, qual será a variação aproximada no volume da pirâmide? Uma questãozinha muito legal, tem a cara assim das questões do tipo Enem ainda que envolvam pirâmide, certo? Letra A aumentará 18%, letra B aumentará 30%, letra C diminuirá 18%, letra D diminuirá 30%. Vamos à resolução, tá na mão. Legal, cara? Pensa comigo. Ele fala que tem lá então uma pirâmide quadrangular regular. Então a base é um quadrado, tudo bem? Legal, cara. Beleza, se a base é um quadrado, aparece aqui na tua tela a figura, que é o polígono que forma a base dessa minha pirâmide quadrangular regular, certo? Eu tenho aqui todos os ladinhos, aqui as arestas da base, representada por Lzinho, tranquilo? E a minha área da base é a área de um quadrado, dada por L ao quadrado, certo? Mas fala na questão que a aresta da base dessa pirâmide aumenta em 30%. Então, a aresta da base é L, esse L vai passar por um aumento de 30%. Então, acho que é legal que está juntando aqui geometria espacial com matemática básica, o assunto porcentagem, né? Os aumentos, né, que a gente tem lá, e você sabe trabalhar com isso, certo? Quando alguma coisa aumenta em 30%, você deve multiplicar por um fator. Que fator é esse, moçada? Lembra? Lembra aí, cara. Isso. Então, aumenta 30%, você deve multiplicar essa alguma coisa por 1,3. Então, a minha aresta da base era L, ela passa por um aumento de 30%, vira 1,3L, certinho? Mas menciona lá na questão que à medida que a aresta da base aumenta em 30%, a altura diminui em 30%. Então agora eu tenho uma redução, eu tenho um desconto, um decréscimo de 30% e rola aqui também um fator multiplicativo. Lembra? Você tem um inteiro representando todo o seu 100%, menos 30% e você não trabalha com porcentagem, 30 sobre 100, 0,3. 1 menos 0,3, 0,7. Alguma coisa que diminui em 30% deve ser multiplicada por 0,7. Então, você tinha a altura anteriormente sendo h, essa altura passa por um decréscimo, um desconto, diminui em 30%, então agora ela vai ser 0,7 vezes h. Legal? Muito bem. Pergunta o que vai acontecer com o volume, né? Uma aproximação do que acontece com o volume após passar por esses procedimentos. Puxa então com Marcones. Volume de uma pirâmide é igual à área da base, se ela é quadrangular regular, é a área de um quadrado, L ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Vamos reescrever então essa fórmula, porque agora a nossa aresta da base não é mais Lzinho e a altura da pirâmide não é mais Hzinho, correto? Então o volume da nova pirâmide vai ser igual a L ao quadrado, 1,3 vezes L, tudo elevado ao quadrado, vezes 0,7 que multiplica H, tudo sobre 3, beleza? Onde tem L, a aresta da base, Marconi substituiu por 1,3 vezes L, ou seja, após aumentar 30%, certo? Onde tem H, Marconi substituiu por 0,7 vezes H, pois a altura passa por um desconto, diminui um decréscimo de 30%, certinho? Quadrado do produto é o produto dos quadrados. Então, você faz 1,3 ao quadrado vezes L ao quadrado, agora é continha, né? Volume da pirâmide vai ser igual a 1,69 vezes L ao quadrado, vezes 0,7 que multiplica H, tudo dividido por 3. Eu farei 1,69 vezes 0,7, obtendo 1,183 vezes L ao quadrado vezes H sobre 3. Olha para a tela aí, pessoal. Você concorda então que esse carinha todo é o meu novo volume, né? O que o meu novo volume, né, dessa pirâmide, após passar por aqueles processos, um acréscimo de 30% na aresta da base e uma diminuição de 30% na altura, qual é o meu novo volume em relação ao volume anterior? E eu vou destacar aqui para ti, ó, L ao quadrado vezes H sobre 3 é o volume inicial anterior dessa minha pirâmide, ou antecedendo esses dois procedimentos,
de aumento em 30% da aresta da base e uma diminuição de 30% da altura. Então, em relação ao que eu tinha, beleza? Esse cara foi multiplicado por 1,183. E você viu comigo lá na aula de porcentagem, legal? Te ensinei a interpretar os fatores de acréscimo e os fatores de desconto. 1,183 significa que está tendo aqui um acréscimo, um aumento. E tudo que supera o inteiro é o quanto você deu de acréscimo àquele cara. Então, supera 0,183, que é a mesma coisa que fator multiplicativo de 18,3%. E lá na questão, perguntava alguma coisa aproximada. Então, o meu novo volume é 18% maior do que o volume anterior, aumentou aproximadamente em 18%, e se eu não estou enganado, o gabarito é a alternativa letra A da tua questão. Tudo bem, gente? Massa, questãozinha muito legal, muito inteligente. Vamos em frente. Essa questão é top, é da Federal do Rio Grande do Sul, aí, 2019, certo? Diz lá. Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, está aqui na figura, e a pirâmide de vértices B, F, G, H inscrita no paralelepípedo, representados na figura a seguir. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo ele quer saber qual é a razão entre esses dois caras, entre o paralelepípedo e essa minha pirâmide está inscrita nesse cara. Aí dá as alternativas, letra A 1/6, letra B 1/5, C 1/4, D 1/3 e a letra E vale meio. Aí aquele aluno, cara, que está com excesso de confiança ou também não estudou tanto assim, ele vai lá e marca a alternativa a letra D, porque ele fala assim, o Marcão dessa aula, ele falou que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então o volume dessa pirâmide é a terça parte do volume do paralelepípedo, letra D. Cuidado. Eu falei para ti em telas anteriores que o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma se o prisma e a pirâmide tiverem as mesmas bases, e aqui eles não têm, correto? Muito bem, extremamente importante. Eu quero falar melhor para ti sobre essa pirâmide, tá? Essa é uma pirâmide que tem um nome muito legal, cara. Ela é chamada de tetraedro. Por que tetraedro, Marcão? Tetra, 4, edro, faces. Você tem aqui uma pirâmide que tem 4 faces. Consegue enxergar? Beleza. Ela é um tetraedro tri-retangular. Cara, olha só que massa, ó. Um ângulo ali de 90 graus, beleza? Outro ângulozinho aqui de 90 graus. E aqui o nosso terceiro ângulo de 90 graus, tudo bem? Então você está diante de um tetraedro tri-retangular, cara, tudo bem? Muito massa. Vai sair uma relação no final que eu vou te falar a palavra sempre, mas no final, na resolução, vamos a ela. Tá ali o sólido, ele quer saber qual é a relação entre o volume desse nosso tetraedro tri-retangular que está achurado em relação ao paralelepípedo, certo? Vamos lá, comecei aqui então a resolução, é só olhar ali para a tela, dar uma alterada aqui na cor da minha canetinha, show de bola. Eu quero que tu olhe só para o prisma. E se ele é um prisma, porque o nosso paralelepípedo é um prisma, né? Esse cara tem 3 dimensões, vou colocar as 3 dimensões, tá? Eu tenho aqui então a dimensão A, pode ser o comprimento, a dimensão B aqui, dimensão B sendo a minha largura, profundidade, e a altura desse cara sendo o Czinho. Tranquilo? Massa, show de bola, cara. Você consegue encontrar o volume desse meu tetraedro tri-retangular, cara? Consegue? Ele é uma pirâmide. Então vamos lá. O volume dessa pirâmide vai ser igual à área da base multiplicado pela altura, isso tudo dividido por 3, beleza? Eu consigo encontrar a área da base? Consigo, cara. Olha só que massa. A base é um triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo é base vezes altura. Você concorda que esse cateto aqui, cara, pode ser a minha altura? Representado por essa aresta da base de dimensão de valor Azinho, correto? Assim como esse outro cateto é exatamente igual a essa aresta da base do nosso paralelepípedo. Então esse cara, vou colocar aqui 2 marquinhas, que é o Bzinho. Então a área da base é a área de um retângulo, de um triângulo retângulo, perdão, que é base A,
vezes a altura B sobre 2 começa a nascer. Então, o volume dessa pirâmide, desse nosso tetraedro trirretangular, vai ser dado por base Azinho vezes a altura B, isso sobre 2, multiplicado pela altura do sólido, a altura da pirâmide. E a altura da pirâmide, essa medida, é a mesma altura do paralelepípedo representado por C, correto? Mas não se esqueça que o volume da pirâmide está dividido por 3, então isso aqui dividido por 3, correto? Beleza mesmo? Legal, cara. Então você arruma aquela formulazinha e sai que o volume da pirâmide que está achurada lá no desenho vai ser dado por A vezes B vezes C, isso tudo dividido por 6, que é o resultado de 2 vezes 3. Morreu a questão e eu deduzi uma coisa para você que eu posso falar a palavra sempre. O volume de um tetraedro trirretangular vai ser sempre o produto entre as 3 dimensões desse prisma dividido por 6. Melhorando, cara, você concorda comigo então que o volume dessa pirâmide que está achurada vai ser igual a 1/6, que multiplica A vezes B vezes C. E o que representa esse A vezes B vezes C? Marcones, esse carinha é o volume do paralelepípedo. Exatamente isso. Então já temos o gabarito, que o volume dessa pirâmide é a 6ª parte do volume do paralelepípedo. Correto, moçada? Matou a questão. Também, se não estou enganado, a alternativa é a letra A. Gabaritada aí, tá? Interessante. Então lembra desse carinha. Eu tenho ali um tetraedro trirretangular, certo? O volume vai ser sempre a 6ª parte do volume do prisma, qual ele está ali, cara, né? Desenhado ali em cima do carinha. Tudo bem? Beleza. Seguimos. Questãozinha do Coque-Mil UFSC, página 38, é a questão número 1. Questão legal, simplesinha, mas bem interessante, bem massa, tá? Diz assim: em uma pirâmide quadrangular regular, a aresta lateral mede 5 centímetros e a altura mede 4 centímetros. O seu volume em centímetros cúbicos é, cara, se é questão de geometria plana, espacial, tu desenha. Então aparece ali para ti, na resolução, o desenho. Aqui está a minha pirâmide quadrangular regular, a base é um quadrado, certo? Ele fala na questão que a aresta lateral mede 5 e que a altura mede 4. Vamos posicionar os valores lá no desenho. A altura, 4 centímetros. A aresta lateral é esse carinha que apareceu para você. É a distância ali do vértice, esse segmento de reta que liga o vértice da pirâmide a um dos vértices do polígono que forma a base. E esse carinha mede 5. Legal? É aquela hora em que a questão dá aquela trancada, dá aquela travadinha, e aí tu recorre ao primeiro slide que eu te dei dessa aula. Você tem que aqui encontrar triângulos, retângulos que envolvam elementos que nos interessem, e eu te dei 2 relações pitagóricas, recorro a uma delas nesse exato momento, certo? Você concorda comigo que a distância que vai do centro aqui, do baricentro desse quadrado, do centro desse polígono que forma a base, até esse vértice, esse carinha, nesse desenho, ele é a metade da diagonal do quadrado, especificamente nessa questão, tá? Mas sempre vai ser o quê? O raio da circunferência circunscrita. Tudo bem, moçada? Legal, cara. E se você tem aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é 5, um cateto 4, esse carinha, que é o raio da circunferência escrita, vou destacar isso para deixar bem claro para você. Então esse 3 aqui, ele é o meu raião, raio da circunferência circunscrita, vale 3. Beleza? Agora acho que morreu a questão, vamos fazer ela nascer aí, tá? Se você tem essa medida sendo o raio circunscrito, concorda que esse outro segmento também é um raio circunscrito. E se esse cara vale 3, esse também vale 3, tudo que é 6 é a diagonal do quadrado, que é o polígono que forma essa pirâmide quadrangular regular, correto? Beleza! Então você tem aqui planificado, cara, um triângulo retângulo. Deixa eu destacar aqui o ângulo de 90 graus, está na mão. Se aplica um pitch aqui com Marcones na tela, vem no braço, beleza? Que a hipotenusa ao quadrado, 3 mais 3, 6 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos.
onde um cateto é essa aresta da base que eu vou chamar de Lzinho, o outro cateto também é igual a Lzinho, pois você tem aqui um quadrado, os quatro lados iguais, correto? Então, 6 ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Vamos arrumar. Fico com 2L ao quadrado sendo igual a 6 ao quadrado, 36. Dividiu todo mundo por 2, que L ao quadrado vale 18. Não perde o foco do que a questão quer de vocês. A questão pergunta o volume em centímetros cúbicos dessa pirâmide. E o volume de uma pirâmide, lembre-se, cara, é igual à área da base multiplicado pela altura, isso tudo dividido por 3. Eu tenho a área da base? Claro que sim. Se é uma pirâmide quadrangular regular, a área da base é a área de um quadrado. Está aqui, ó, L ao quadrado, agora morreu. Que o volume da pirâmide é igual à área da base, 18, vezes a altura veio do enunciado que vale 4, isso tudo dividido por 3. Dá um tchaca-tchaca aqui, 18 com 3, lá em cima fica 6, que o volume dessa pirâmide é 6 vezes 4, 24 centímetros cúbicos, está gabaritada. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Mesmo? Espero que você tenha entendido essa primeira parte aí de pirâmides, né? Bem importante. A segunda aula é muito importante também, bem legal, tá? Vamos a ela depois aí, posteriormente, tá? Quero que você faça aí extensivão do módulo 39, são essas as questões. Meu terceirão do módulo 19 são essas questões, questões bem fortes, bem legais, beleza? Coque 1000 UFSC, temos aí essas 6 questõezinhas dessa primeira parte de pirâmide. Na segunda parte tem outras questões bem massa também. E lembre-se sempre que lá nos estudos colocarei uma lista para vocês, lista de exercícios de pirâmides. Colocarei essa lista ao final da segunda parte da aula de pirâmide, certo? Então, você vai ter aqui a segunda parte, já te dei a primeira parte de pirâmides. Ao final da segunda aula de pirâmides, eu tenho uma única lista para essas duas aulas, beleza? Valeu, gente. Beijos, se cuidem aí e até a próxima, que seja em breve. Valeu!